Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos, todas, todes à primeira aula da Oficina Prática da Crítica, a Crítica Teatral como Diálogo e Memória. Eu sou Diogo Spinelli, sou integrante do grupo de teatro Clowns de Shakespeare e também sou cofundador e crítico do site Farofa Crítica, ambos aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E durante 2 aulas vou acompanhar vocês para a gente discutir um pouquinho mais sobre crítica teatral. Vamos nessa? Antes da gente começar, é importante lembrar que essa oficina está sendo oferecida graças à chamada pública de emergência cultural, número 3 de 2020, que foi lançada pela Funcarte Secult da Prefeitura do Natal. E antes da gente começar de fato também, eu te falo que vão ser aulas muito curtinhas, vão ser 15 minutos. Então, tanto dessa aula quanto da próxima, eu vou deixar uma lista de links com textos, sites e outras informações na descrição do vídeo para que a gente possa expandir um pouco mais esse diálogo para além dessa meia hora que vão ser essas 2 aulas juntas, tá bom? E como a gente não consegue ter um diálogo em tempo real, fica o convite para que vocês façam os comentários aqui embaixo ou que me escrevam também no meu e-mail, que é diogo@clowns.com.br, caso vocês queiram também expandir essa conversa para além desse espaço aqui onde eu não consigo escutar vocês, tá bom? Último aviso. Vez ou outra eu vou olhar aqui no computador para que eu possa não me perder no meu... já me perdi aqui. Não me perder no meu roteiro, mas vou tentar ficar o máximo de tempo possível aqui com vocês, tá bom? Bom, a aula de hoje tem como tema a crítica teatral no aqui e agora. Qual a importância da crítica hoje em dia? E para a gente começar a falar um pouco sobre esse tema, eu acho que uma porta de entrada interessante eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Quando a gente fala em crítica, quando a gente fala em crítica teatral, qual que é a imagem que vem na cabeça de vocês? O que vocês pensam quando eu falo em crítica teatral e quando eu falo também na figura do crítico? Dá uma pensada aí e volta depois pro vídeo quando você já tiver pensado um pouquinho. Não precisa pensar muito, é uma primeira imagem que vem desses dois conceitos para você. Se você já pensou, então vamos continuar aqui o nosso diálogo. Talvez a imagem que tenha aparecido para você seja dessa crítica publicada em jornais ou em revistas, isso dependendo de onde você está falando também, né? De onde você está vendo, porque eu não sei especificamente de onde você está assistindo, mas talvez tenha surgido essa ideia de uma crítica publicada num espaço oficial de imprensa e que talvez seja uma crítica que ela vá validar ou não o espetáculo, né? Apontando ali os pontos negativos, inclusive indicando se o público deve ou não assistir aquele trabalho, se vale a pena assistir aquele trabalho ou não, ou até classificando ele em uma ordem de estrelas, né? Um espetáculo 5 estrelas, um espetáculo 1 estrela, assim por diante. E com relação ao crítico, talvez você tenha pensado nessa figura que está alheia ao fazer teatral de fato, que vai ali apenas avaliar as obras que estão sendo feitas. Isso acontece porque essas 2 visões elas correspondem a uns estereótipos ainda que a gente vai encontrar com relação à crítica, né? E os estereótipos eles acontecem, eles são senso comum porque de fato em algum momento a atividade crítica correspondia um pouco a esses 2 conceitos, eram feitos por pessoas não vinculadas ao fazer teatral e eram publicadas em veículos oficiais e tinham de fato também essa função, digamos assim, de validação do que deveria ou não ser feito no teatro. Isso foi se modificando, né? E contemporaneamente a gente vai chegar num outro tipo de crítica, que é esse outro tipo de crítica que nos interessa aqui. Para a gente entrar nesse outro campo da crítica, eu trouxe um trecho de um texto da Danielle Ávila Small. A Dani, para quem a conhece, né? Dani, ela é escritora, ela é pesquisadora, artista e estudiosa dessa parte da crítica, né? Na verdade, ela é um dos nomes mais importantes da renovação da crítica contemporânea aqui no país. E ela escreve para o Questão de Crítica, que é uma revista eletrônica lá do Rio de Janeiro. E é nesse site, no Questão de Crítica, que
que a gente vai encontrar esse texto dela, que se chama, deixa eu ver aqui, Crítica de Artista ou O Crítico Ignorante 7 anos depois. É um texto publicado em 2016 e O Crítico Ignorante foi um livro que ela publicou 7 anos antes disso, ou seja, essa discussão sobre essa nova crítica, esse novo tipo de pensar a crítica já não é assim tão novo, né? Já vem aí pelo menos por uns 10 anos de realização e de pensamento sobre isso. Vou ler um trechinho do texto dela pra gente. No seu texto, a Dani fala assim: existe uma ideia geral de que crítica é sinônimo de crítica negativa e de que ter senso crítico é saber encontrar defeitos nas obras. Justamente aquilo que a gente estava falando, né? Daquela visão ainda um pouco mais antiga e estereotipada do crítica teatral. Aí a Dani continua. Escrever um texto crítico não é necessariamente falar mal ou falar bem, mas falar sobre, e fazer isso com coerência e clareza de visão. É preciso passar a entender a crítica como uma prática de reflexão e escrita sobre as formas e as ideias no teatro. Eu acho que essa ideia de a crítica como falar sobre é muito cara pra gente. Eu acho que é legal a gente ter sempre isso em mente, que a crítica teatral ela não é um espaço para você, nem para você elogiar e nem para você falar os pontos negativos necessariamente de uma obra, mas você discorrer sobre ela. O que aquela obra traz que contribui para o pensar teatral daquele momento, né? O que está sendo colocado ali em cena? Qual é o pensamento que está sendo articulado? Qual é o discurso que está sendo articulado por aquele coletivo, por aqueles artistas, por aquela obra especificamente, né? Então isso é bem bacana da gente sempre estar pensando. E que também é uma forma de refletir sobre o que está acontecendo. Então a crítica ela passa a ser também uma forma de diálogo entre as pessoas que estão ali fazendo e também compartilhado, é claro, com os espectadores. Um outro conceito que surge aqui nesse texto da Dani, que está inclusive no título dele, é crítica de artista. O que seria mais ou menos isso, né? Bom, a Dani, vendo lá no questão de crítica, ela percebe que muitos dos colaboradores dela, além de exercerem a função de críticos, também são artistas. Ou seja, começam a ocupar esse espaço meio híbrido entre você ser artista, mas ao mesmo tempo também tá ocupando o lugar da crítica, né? E ela percebe que isso é um fenômeno mais contemporâneo e ela tenta ir mapeando um pouco por que isso acontece. Tem alguns motivos que levam a isso. Um dos motivos, claro, é a facilitação de acesso a você publicar hoje em dia, né? Então, com o advento da internet, hoje em dia, onde você estiver aí, independente de onde você está falando, é muito mais fácil você ter um espaço, um blog, um site onde seja possível você publicar os seus textos e, além disso, que é possível que eles sejam acessados por outras pessoas, né? Tem uma facilitação de um acesso a esses textos, a esse conteúdo que antes ficava muito restrito aos espaços oficiais de escrita, como os jornais ou as revistas, por exemplo. Além disso, você tem aí dois tipos de possibilidade de o que leva o artista a ocupar esse espaço. Um é onde já existe essa crítica, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, mas os artistas não se viam contemplados pelo que vinha sendo escrito, né? Então eles passam a ocupar esse espaço da crítica para justamente ter um outro olhar, esse olhar que seja mais sobre a obra do que aquele que estava sendo feito. Ou em outros lugares onde não existia atividade crítica, os artistas passam a se interessar, a ocupar justamente esse espaço porque ninguém está realizando essa atividade e há um entendimento de que é importante que exista esse diálogo a partir da crítica. Eu vou ler um outro trecho que ela vai falar justamente sobre essas duas questões. Esse é um trechinho um pouquinho mais longo. Ele diz o seguinte: o lugar de fala da crítica de artista é um lugar parcial, comprometido, autoral, o que não se confunde com uma escrita personalista e solipsista. É o lugar de quem se importa. Quem escreve é aquele que está interessado em escrever, que se sentiu motivado a escrever. Podemos dizer até aquele que precisa escrever sobre aquilo que viu, porque achou importante, ou porque precisa escrever para entender, precisa dar a ver o que viu. É o lugar
de alguém que sabe do que está falando e que tem o que dizer. A crítica de artista pode ser uma espécie de crítica militante. A mira do autor da crítica de artista não precisa ser o espectador. A crítica de artista se endereça ao teatro. A crítica de artista pode se endereçar aos artistas criadores da peça em questão e ou a outros artistas. Digamos que seja uma conversa interna. Isso não impede que o texto seja lido por espectadores de teatro. Desse trecho, eu queria destacar duas questões. A primeira é justamente essa que a Dani coloca como a necessidade da existência de uma motivação para que se escreva a crítica. Isso acho que é muito importante, muito legal a gente diagnosticar também, né? Você que está aí assistindo, que se interessou em acompanhar esse conteúdo e não sei se já escreveu ou não escreveu, quais são suas motivações para ter esse interesse na crítica e para começar a escrever, né? A gente aqui no Farofa, por exemplo, eu e a Heloísa Souza, a gente viu que não existia a atividade crítica em Natal, crítica teatral em Natal, e achou interessante ocupar esse espaço porque a gente entende a crítica tanto como esse espaço de diálogo entre os artistas também e sobre a produção cênica que está sendo feita aqui em Natal, no estado de modo geral, mas em Natal porque a gente fica localizado em Natal, então a gente não consegue abarcar tanto o estado quanto a gente gostaria, mas também por entender a crítica como esse espaço de memória, um registro daquela atividade cênica, daquela produção cênica daquele local. Então é uma forma também de você dar a ver que existe um teatro sendo realizado naquele lugar, né? Então é muito importante para a gente do Farofa essa faceta de a crítica como um registro de uma produção que a gente está acompanhando aqui. E também um diálogo sobre ela, né? Acho que a gente tem essas duas visões como muito importantes para a gente. É legal você pensar, se você vir aí a escrever, quais são as suas motivações. E nisso eu já peguei um pouquinho o segundo ponto, que é isso de que a crítica de artista normalmente ela não vai necessariamente se adereçar ao espectador especificamente, mas é claro que ele também está englobado. Mas é mais uma discussão sobre o que está se pensando no teatro naquele momento, feita por pessoas que também estão envolvidas no fazer, né? Eu acho que isso é muito bacana para a gente pensar. Esse movimento também que a gente vem registrando, e também pela capilarização que a própria internet possibilita, fez com que nos últimos anos a gente conseguiu ter uma visão muito mais ampliada das artes cênicas no Brasil, porque começaram a surgir vários sites de críticas de vários lugares. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente pode citar 4 sites que eles têm se mantido com uma certa regularidade nessa atividade crítica, né? O Farofa Crítica aqui de Natal, o Filé de Críticas de Alagoas, o Quarta Parede de Pernambuco e a revista Barril da Bahia. Inclusive, a gente participou não há muito tempo de uma atividade do Sesc Nacional que se chamou Crítica Teatral Nordestina, Pra Quê, Pra Quem, De Quem, e que eu coloquei vou colocar o link aqui na nossa descrição também para que você possa ir lá. É uma horinha de bate-papo para a gente poder também, você ter outros olhares sobre isso, né? E se você for aqui da região Nordeste, talvez seja interessante também ampliar aí para outros fazedores dessa própria região. A gente também no nosso Instagram do Farofa Crítica fez uma série de lives com cada pessoa, cada representante de um desses sites, que se chamou Esquenta, que também eu vou deixar o link aqui na descrição. Além dos sites da região Nordeste, na verdade a gente tem espalhado por todo o Brasil. O Danilo Castro, ele fez uma dissertação de mestrado na UNB que se chama Cartas a um Jovem Crítico. E lá ele coloca também ele cita vários sites que eu também coloco aqui na descrição para você dar uma olhadinha caso você queira expandir um pouco essa visão sua sobre qual é a crítica e começar também a ler um pouco mais sobre críticas, né? A gente vai falar um pouco disso na aula que vem, quando a gente de fato for enfrentar o tema que é começando a escrever crítica teatral, por onde começar. Esses sites eles estão indicados aqui também na nossa descrição. Como eu disse, o tempo pra gente é super curtinho, né? A gente já está aqui vencendo esses 15 primeiros minutos, então eu reafirmo o convite para que você veja o conteúdo que está na descrição e que também interaja
a partir dos comentários das redes sociais do Farofa Crítica e do Clowns de Shakespeare e também através do meu e-mail para que a gente possa alongar um pouco mais essa conversa e eu espero você na próxima aula, tá bom? Até lá!